Beleza! Agora Olha que foi. Boa maravilha! noite. Fernanda, que bom que você está aqui comigo. Obrigado. Ai, prazer todo meu, Léo. Muito feliz desse convite, muito feliz das pessoas terem falado meu nome para você e eu já te acompanhava. Sou fã do seu trabalho, gosto demais e, enfim, muito feliz pelo convite. Obrigada mesmo. Fernanda, eu acho que você não tem noção do seu tamanho. Porque eu não sei se você sabe o que eu fiz assim, ó. Eu Ah, pedi todo mundo para me mandar profissionais que eles consideram baseados em evidência. E tá. eu queria fazer alguma coisa de trazer os melhores baseado na opinião do grande público, né? Sim. Então, até agora eu já fiz com o Souto, da parte mais de low carb. Eu fiz com Fera. o Dr. Derrame, que é um querido amigo meu da área de emergência. Fiz com o Zé Alencar, que era um sonho antigo meu da cardiologia. E eu coloca aqui uma psicóloga baseada em evidência. E eu não conhecia, tá? E aí veio assim, era assustador. Só vinha o seu nome, só o seu nome de cima e Ai, que embaixo. lindo. E aí, a minha esposa também é professora de prática baseada em evidências, e eu mostrei para ela, falei, Lu, olha esse perfil dessa mulher aqui, que legal. Então, assim, putz, cara, talvez uma das coisas boas que a internet traz é apresentar para a gente pessoas que talvez pessoalmente a gente nunca se conheceria. Então, muito Sem obrigado, viu, dúvida. Fernanda? E parabéns pela Obrigada a sua você. carreira. Obrigada a Você, você, Léo. você reside em Salvador, ou você é baiana, ou você só reside Sou. aí? Ah, que Não, sou legal. baiana, nasci aqui, sempre morei aqui, fui para São Paulo, fiz especializações lá na USP, depois voltei para Salvador, fiz mestrado, fiz doutorado aqui. No doutorado eu fui para a Inglaterra, passei um tempo lá em Oxford, fiz o sanduíche lá, né? Que Fiz pela legal. Federal aqui da Bahia. Aí passei um tempo lá em Oxford fazendo sanduíche, depois voltei e concluí aqui na Bahia mesmo. Que Sempre, bom. assim, eu sempre fui, mas voltei, né? Que Minha casa é legal. sempre aqui. Eu saí da minha terra, não consegui voltar até hoje. Um dia eu volto. Ah, é? Qual é a sua terra? Eu sou de Belo Horizonte. Belo Horizonte, terra boa demais. Já fui É, muitas vezes em BH dar palestra, fazer aula. Mas que hoje você legal. está em São Paulo, né? Eu estou em Atibaia. Eu vim para o interior agora Atibaia. esse ano olha, a minha filha não se deu muito bem com a pandemia. Entendeu? A gente sentiu o tranco, acho que várias pessoas sentiram. Nasceu um irmãozinho dela, maravilhoso, o Pedrinho, e junto com isso, escola, essas coisas todas. E por um acaso eu conheci esse condomínio e comprei a coisa meio na emoção. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Tem espaço, Ai, as escolas que funcionam, bom. então a gente está mais calmo e deu certo. Mais qualidade de vida, né? Que bom. E eu estou mais perto de Belo Horizonte, estou 100 quilômetros mais perto de Aham. Ah, BH, que então tá ótimo. legal. Ficar mais perto da família também. Aham. Qual que é o Ótimo. problema, Fernanda, de Atibaia? É que a internet de vez em quando me prega umas peças aqui, então vamos Falha, né? torcer para dar tudo certo. Vai dar. Fernanda, me conta, vamos começar a bater um papo aqui? Conta para mim, essa é para mim, qual que é o seu tema do seu doutorado? Curiosidade. Então, o tema do meu doutorado foi em psicometria, né? Que é a parte da Uhum. psicologia que faz a interface com a estatística. Uhum. Então, dentro da psicologia existem os instrumentos, né? As escalas, os testes. E o meu Uhum. doutorado foi a validação de dois instrumentos. Então, Que é legal. exatamente essa interface, né? Entre a psicologia e a estatística para produzir instrumentos, né? No caso, eu trouxe dois instrumentos da Universidade de Oxford para cá para o Brasil, fazendo a adaptação e a validação transcultural, né? E fazendo o estudo psicométrico, ele tem que ser feito novamente, né? Então, por exemplo, um Uhum. teste que já foi validado fora do Brasil, para validar no Brasil, ele tem que ser refeito todo o estudo psicométrico, toda a parte estatística. Então, assim, para mim foi um desafio muito grande, né? Porque sempre tive muita dificuldade com matemática na escola, Uhum. sempre foi, assim, terrível para mim. Eu brinco sempre, né? Até com meus seguidores, meus alunos e tal. Se a gente fosse bom em matemática, a gente teria feito engenharia, né? A Engenharia. gente não teria feito psicologia. Então, é uma área aqui no Brasil que a gente tem muita dificuldade, porque os cursos de psicologia são muito voltados para humanas, né? E Uhum. uma pincelada, assim, de saúde, mas a gente tem muita dificuldade, porque os alunos, na disciplina estatística que tem, né, em todos os cursos de psicologia, os alunos já se tremem, já não querem fazer, né, já adiam, enfim. Então, acaba Uhum. que a gente tem um déficit muito grande, né, de instrumentos, tanto instrumentos feitos mesmo, produzidos no Brasil por brasileiros, quanto até instrumentos adaptados de fora, né? Que legal. Então, o meu Fernanda, doutorado foi isso. que bacana. O meu também.
O meu, assim, metade do meu doutorado foi em psicometria, porque eu trabalho com dor lombar, né? Quando eu fui para o exterior, o meu orientador falou assim, eu fiz meu doutorado pleno fora, e ele disse assim, o que você vai fazer no Brasil quando você voltar? E a gente percebeu que os instrumentos que a gente precisaria de utilizar nos ensaios clínicos não existiam em português e nem no Brasil. Então, uma parte do meu doutorado foi isso também. Que legal, bacana, olha que legal. Fernanda, então quando que você se formou, Fernanda? Me formei em 2006, aqui 2006. Em Salvador mesmo. Tá. E hoje a sua rotina de vida é atendendo pacientes, ministrando cursos, você tem algum papel dentro da universidade ou não? Então, eu fui professora de graduação, né, durante um bom tempo. Eu fui professora de graduação de 2013 até 2018. Hoje, eu ainda dou aula em pós-graduação e em mestrado, né? Eu saí da graduação, e hoje eu estou mais dedicada aos meus cursos mesmo, aqui na internet, enfim, ao Instagram, a parte de infoprodutos, né, como a gente chama. Mas da graduação mesmo, foi um desmame para mim difícil, né? Porque eu gosto muito da aula. E eu gosto muito de estar, assim, pegar a pontinha, sabe? Eu gostava, inclusive, de dar aula para os primeiros semestres, assim. Primeiro semestre, segundo semestre. Você vê aquele brilho no olho, né, do aluno. É muito lindo. Então, assim, foi um processo de desmame para mim. Mas no final de 2018 eu saí da graduação. Então, hoje o meu vínculo com a universidade é um vínculo que não é efetivo, assim, né? Um vínculo de professora convidada. Assim, eu vou, dou uma aula de pós-graduação, dou uma aula no mestrado, mas não tenho mais aquele vínculo efetivo. Formal, né? Maravilha. Você está atendendo pacientes ainda? Você está na rotina? É minha cachaça. Pois é, me conta qual que eu não consegui identificar qual que é o perfil de pacientes que você atende. Porque no seu Instagram você fala de tanta coisa interessante, eu não sei quem é o paciente da Fernanda. Basicamente, hoje eu foco em pacientes graves. Então, assim, pacientes que têm diagnóstico, tá? Pacientes que têm um transtorno, normalmente vêm encaminhados de psiquiatras para mim. Eu já tenho um network bom, né, com esses profissionais, então eles já sabem que eu gosto, eu prefiro, né, esses pacientes graves para mim, eu gosto de desafio. Então, hoje, basicamente, eu atendo pacientes de transtorno alimentar, né, que é uma das minhas especializações na USP, né, anorexia, bulimia, compulsão grave. Que é uma coisa que eu gosto muito, é um desafio muito grande. Pacientes, assim, de psicopatologias mais frequentes, né? Digamos, ansiedade, depressão, né? Gosto muito de paciente depressivo com ideação suicida, que também é um paciente bem grave. Bipolar, esquizofrenia. Então, assim, basicamente... Então, é bem misturadão. O meu público hoje são pacientes graves, né? Assim, dentro das psicopatologias. Legal. Fê, me conta uma coisa. Posso te chamar de Fê? Essa coisa de paulista, hein? Claro, do jeito que você quiser. Fernanda, me conta o seguinte. Dessas abordagens... Você está conversando com um cara que não sabe de psicologia, tá? Mas eu sei que existem abordagens específicas da psicologia, né? Psicanálise, a terapia cognitivo-comportamental e outras. Como é que está a evidência dessas áreas? Entendeu? Não precisa me explicar o que é, mas qual é a evidência que dê suporte para cada uma delas ou não há suporte para algumas delas e muitas pessoas usam? Então, o Léo já chega assim, né? Metendo o pé no peito, né? Já chega na polêmica da psicologia, né? Vamos lá. Eu sempre falo muito disso no Instagram, né, Léo? E obviamente, isso é um ponto nevrálgico dentro da psicologia, porque... mesmo a psicologia que é ensinada dentro das universidades, basicamente, assim, vou ser generosa, tá? 70% não tem evidência, certo? Tipo então, fisioterapia. Tipo a minha, Só para você ter ideia, quando eu cheguei na Inglaterra, eu achei que a grade da Universidade de Oxford estava errada. Eu falei, cadê as matérias da psicologia que não tem aqui, né? Cadê a psicanálise, cadê Gestalt, cadê o humanismo? Não tinha nada na grade deles, né? Tinha basicamente terapia cognitivo-comportamental, análise do comportamento, enfim. E aí eu, na minha ingenuidade, né? Na época, não se fala... pelo menos eu nunca tinha ouvido falar em psicologia baseada em evidências. Era algo que estava começando, né? O marco, assim, a data, né? Que se fala que foi a fundação da psicologia baseada em evidências 2011 e 2012. Foi exatamente quando eu estava em Oxford, né? Uau!
Eu estava lá nesse período. Então, eu nunca tinha ouvido falar em psicologia baseada em evidências, então eu cheguei para um professor e falei para ele, professor, então eu olhei a grade assim de vocês e eu não vi, né, algumas disciplinas importantes. E aí ele olhou para mim e fez assim: "Ah, você é a garota brasileira, né?" Aí eu falei: "Ui, sou." Ele falou: "Ah, é por isso, é porque vocês estudam umas coisas assim que aqui a gente condensa tudo no primeiro semestre. É tudo história da psicologia. Aí depois a gente vai só estudar o que aplica mesmo." Uau! Desse jeito. Aí eu fiquei assim: "Ah, tá bom", com a minha cara, né, de paisagem. "Ah, tá bom, muito obrigada." Enfim. Então você assim, tomou essa porrada assim logo no doutorado. Você demorou um doutorado para tomar na cara e perceber que parte do que é ensinado, você não percebia isso como, né, foi ensinado. Porque aqui assim, aqui é dado, sabe? É dado como se fosse, você pode escolher. Inclusive, eu até comento muito sobre isso no meu Instagram, assim, você vai escolher sua abordagem a partir da sua visão de mundo. Uhum. Ah, não. A conexão Deu do Léo, uma acho que travadinha, falhou. pessoal. Peraí. Oi. Ou a sua, Voltou, tá, Fê? Tá, voltou. agora voltou. Voltou. Vamos lá. Voltou. Então, assim, é ensinado aqui no Brasil, assim, que você vai escolher a sua abordagem com aquilo que você se identifica, com a sua visão de mundo, sabe? Entendi. Sendo que, assim, muita coisa dessa visão de mundo, né? Infelizmente não tem evidência. Então, assim, você citou a psicanálise, né? A psicanálise tem alguns estudos para depressão com evidências muito fracas, né? Para não dizer que não tem estudo nenhum, assim. Muita gente até questiona, né? Ah, então a psicanálise é uma pseudociência? Eu explico sempre assim: a psicanálise é uma ciência de 1900. Então, é a mesma coisa de você chegar hoje num médico e ele te sugerir, sei lá, um tratamento com sanguessugas, né? Você tá lá com uma dor lombar e ele vai chegar para você e vai dizer assim: "Olha, Léo, nessa sua dor lombar aí, vamos aplicar umas sanguessugas, né? Aqui, que elas vão tirar." E então, assim, isso foi ciência um dia, né? Só que hoje não é mais. Então, assim, a psicanálise seria uma ciência de 1900 que hoje não tem evidência. Tá, ô Fê, não estudaram psicanálise da forma correta ou há estudos falando que psicanálise não é a melhor opção para pacientes com depressão, por exemplo? Não é a melhor opção. Entendi, Né? Não entendi. tem, Então é não mesmo, tem, né? não mesmo. Não Tá. tem, assim, evidência que justifique o seu uso hoje, entendeu? Tá bom. Uau! E muitas outras linhas da psicologia é semelhante, sabe? Então, assim, Gestalt, né? Uma constelaçãozinha familiar não rola, não? Não, aí você quer me matar, né? Aí você já quer que eu morra. Não, constelação familiar, e assim, eu já gostaria mesmo que, assim, as pessoas tirassem isso completamente do saco da psicologia, sabe? Entendi. Porque a psicanálise é aquilo que eu te falei, foi ciência um dia, é história da psicologia, se estuda isso fora do país como história da psicologia. Freud tem uma importância histórica dentro da psicologia, inegavelmente, né? Agora, eu brinco que isso aí é a fuleiragem, né? Então, assim, constelação familiar é uma fuleiragem sem precedentes. Eu percebi que você aguenta o tranco, Fernanda. Eu brinquei. Tem umas pessoas que eu faço a brincadeira, o cara fala: esse cara tá me sacaneando. Eu tava mesmo. Então, e olha só que legal. A terapia cognitivo-comportamental é muito utilizada em pacientes com dor crônica. Então, assim, no meu mundo da fisioterapia, muitos tratamentos de fisioterapia são incorporados dentro de um contexto de mudança de comportamento dos pacientes. Por exemplo, a pessoa evita muito para se abaixar, porque ele está com medo de a hérnia discal dele explodir, que não vai explodir nunca, e assim por diante. Então, assim, eu percebo que a terapia cognitivo-comportamental ela vem sendo utilizada não só por psicologistas mesmo clássicos, por psicólogos, mas também outras profissões tendem a aprender com os psicólogos como utilizar isso dentro de um contexto de tratamento, ao encorajar pacientes e tudo. O que nós temos de evidência da terapia cognitivo-comportamental?
Então, hoje a TCC é a abordagem, né, que tem um escopo maior de evidências, assim, que basicamente para todos esses transtornos que eu citei aí, né, que são os transtornos mais graves que eu trabalho, inclusive dor crônica também, enfim, outros transtornos que eu não citei, é o que a gente tem de melhor evidência, tá? Então, Tá. assim, a TCC hoje ela se divide em algumas ondas, né, como a gente chama, ou seja, tem uma primeira fase, vou chamar assim, da TCC, né, que é a TCC clássica, que foi o próprio Aaron Beck que pensou a teoria e tal. Depois a gente tem o que a gente chama de segunda onda, né, que já é aí enfim, algumas alterações, algumas mudanças, e a gente tem hoje, né, a terceira onda ou as terapias contextuais, que hoje têm sido usadas, né, para maior parte aí dos transtornos, né? Tem uma proposta transdiagnóstica, que é algo até mais moderno, mais alinhado aí com a psicologia baseada em evidências. Então, a TCC hoje, junto com a análise do comportamento, né? E nessas terapias contextuais, a ideia é que elas meio que se fundem, né? Então, a gente, no mundo utópico, né? No mundo que a gente sonha para a psicologia baseada em evidências, a gente não vai ter mais abordagem. Tá. Olha que mundo Entendi. maravilhoso. Tá. Né? A gente vai ter a psicologia baseada em evidências e não um monte de linhas terapêuticas, né? Que dificulta para o leigo, ele não sabe o que procurar, o que escolher, né? Então, assim, no mundo utópico, eu brinco, né? Eu brinco com meus alunos, inclusive, que ninguém vai ter mais teórico de estimação, né? Porque o teórico de estimação que eu brinco é assim, as pessoas, elas escolhem uma linha baseada nessa visão de mundo, elas se apegam àquilo ali, né? Elas não não soltam como verdade absoluta e elas compram um bonequinho do teórico. Então, as pessoas têm bonequinho de Freud, caderno com a capa de Frankel, né? Coisa assim, meio que, né? Então, assim, quem tem ídolo não é difícil, né? Você pensar em ídolos e pensar em ciência ao mesmo tempo, né? Então, no mundo ideal, a gente não vai ter mais abordagem na psicologia. Esse é o caminho, né? Na Inglaterra, por exemplo, eu tenho contato ainda com algumas pessoas de lá, e isso já é um caminho, assim, bastante que já dá para visualizar isso, entende? As pessoas não falando mais em abordagens da psicologia, mas sim falando numa prática baseada em evidências. Que legal, Fê. Agora me conta, me explica para quê? Porque tem um monte de não psicólogo aqui. Eu conheço várias pessoas que estão aqui. Você consegue me explicar qual que é a ideia da terapia cognitivo-comportamental? Em 2-3 rapidinho, minutos. Consigo. Basicamente, a gente tem 3 pilares, né? A forma como a gente pensa, a forma como a gente sente e a forma como a gente se comporta, tá? Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Imagina que eu tô aqui nessa live e eu começo a pensar aqui, tentando ler os comentários, né? Eu começo a pensar que as pessoas não estão gostando, né? Os seguidores do Léo não estão gostando de mim. Esse é o meu pensamento. Eu não tô indo bem nessa live, né? Eu não tô conseguindo me expressar bem, tá? O meu sentimento vai ser ansiedade, eu vou ficar nervosa, né? E o meu comportamento, aí pode ter 2. Eu posso fazer uma fuga, né? Esquiva, posso dizer, olha, Léo, infelizmente eu não tô me sentindo bem, eu te peço desculpas, mas eu vou ter que encerrar aqui, saio da live, vou embora, né? Que é o pior comportamento. Ou então, eu posso tentar controlar a minha ansiedade, mas eu só penso, né? E fico tentando ler os comentários e vejo que tem alguns comentários de algumas pessoas, sei lá, né? Tô dando um exemplo hipotético, eu não consigo ler os comentários, não. Mas digamos que eu leia algum e tenha lá, o que é isso aí que ela tá falando? Sei lá, esse tipo de comentário que aparece na internet, né? E aí minha ansiedade vai subindo e eu começo a gaguejar, eu começo a não conseguir me expressar. E aí confirma, né, o meu pensamento de que realmente eu não estou indo bem e que as pessoas não estão gostando de mim, né? Entendi. Então, basicamente, o que a gente faz na TCC, de maneira bem simplificada, assim, para quem não é da área, né, é alterar essa forma de pensar. Que legal. Então, um pensamento que a gente chama, né, um pensamento alternativo seria: eu posso não ter ido bem até aqui, mas agora eu vou respirar, eu vou me concentrar, né? Eu vou repassar os pontos aqui, sei lá, na minha cabeça e vou dar o melhor de mim daqui pro final, né? Eu posso melhorar ainda. A gente apenas começou, tem, sei lá, 15 minutos aqui de conversa, 20 minutos. Eu posso melhorar daqui para frente. Legal. Então, esse é um pensamento, né, muito mais funcional, muito mais adaptativo. Por quê? Porque ao invés de encerrar o assunto aqui com você e fugir, ou ao invés de continuar ansiosa e não conseguir me expressar bem, eu me acalmo e penso, só tem 20 minutos. Se eu fui mal até aqui, eu tenho mais 30, 40 para conseguir reverter isso, né? Então, a gente basicamente vai ensinar o paciente
a pensar por essa via alternativa, né? Acho que Uhum. muitas pessoas aqui, talvez você também já tenha lido o Rápido e Devagar. O Uhum. Rápido e Devagar é basicamente É isso, um né? Aquele baita de um livro livro que é legal. um baita de um livro, pois é. É basicamente isso. Então, você tem uma via de processamento rápida, né? Que é como se você está acostumado ali a pensar o tempo todo, e muitas pessoas têm pensamentos distorcidos, catastróficos na maior parte do tempo. E você tem uma segunda via de pensamento que é mais lenta, né? E que é isso que a gente vai desenvolver na TCC. Essa segunda via, que por enquanto é mais lenta, mas a gente vai automatizar essa forma de pensar mais funcional, né? E quando você pensa de uma forma mais funcional, a sua emoção melhora, então diminui essa ansiedade e, consequentemente, o seu comportamento fica mais funcional também. Uau, que legal. Que aula, Fernanda. E como é que vocês são necessários nesse mundo, cara? A gente precisa mais pessoas fazendo isso, porque é engraçado, eu acho que nós vamos abordar isso no final de alguma forma. Modificar comportamento é muito difícil, né, Fernanda? Eu falo assim, no mundo real, algumas pessoas falam assim comigo, mas por quê, né? Por quê? Eu falo assim, olha, uma das formas de mudar comportamento é através de lei. Fala assim, eu não vou usar cinto de segurança. Você fala, ah, não, filhão, tá bom, aqui eu vou te multar. E se a pessoa não aderir, eu vou aumentando a multa. Ou quando acontece uma catástrofe, né? O cara fuma, Sim. bebe, aí ele tem um AVC, um infarto agudo do miocárdio e não morre. E o cara fala, cara, a vida me deu uma chance, então eu vou voltar porque, né, eu tive uma chance, talvez eu não tenha uma próxima. Mas a terceira e mais óbvia é mudar essa forma de encarar os desafios, né, sentir e tentar modificar isso. Quando você falou isso comigo, muitas pessoas me seguem aqui, sabem que antes de eu ser fisioterapeuta, eu tentei ser tenista. E tem uma frase no tênis que eu gosto muito, do André Agassi, que ele falava o seguinte, ele falou, olha, perder o primeiro set de 7-6 ou de 6-0 é a mesma coisa. Você só está um set atrás. Mas isso é uma puta de uma mensagem. Então ele fala, eu sento na cadeira e falo, eu estou um set atrás. Não importa Só que o cara... isso. Só isso. Não importa que o cara me dê uma sova ou se eu perdi por um ponto ali. É a mesma coisa. Eu preciso me reconstruir aqui e voltar pro jogo, porque eu só tenho mais um set para virar o jogo. Eu acho isso uma puta de uma mensagem foda, assim, com os caras, né, de virar. Exatamente. E eu ainda jogo tênis amador, eu lembro dessa frase até hoje, sabe? Assim, quando eu tô perdendo, eu falo, cara, você tá, nem sempre dá certo, mas é controlar o sentimento e tentar mudar a ação logo no game seguinte, no ponto seguinte, muito legal. E o que a maioria das pessoas faz, Léo, é tentar controlar a emoção em si. Tipo, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso, não vou ficar nervoso. Isso só faz você ficar mais nervoso, né? Entendi. Então você tem que pensar de um modo diferente para conseguir alterar esse nervoso, essa ansiedade. Eu imagino que um treinamento desse leva algum tempo, né, Fernanda? Quanto tempo leva aí? Sei lá, eu estou sendo muito injusto com você algumas perguntas, mas é bem do leigo. Quanto tempo você pega um cara grave, por exemplo, um distúrbio alimentar, uma compulsão alimentar severa, e quanto tempo isso demora? Eu imagino que a variabilidade entre as pessoas seja grande, mas como é que é isso? Se for um caso grave, leva mais tempo, né? Então, digamos que vamos pensar em você, tá? Você não tem nenhum transtorno grave, você pode ter tido aí alguma alteraçãozinha de ansiedade com a pandemia. Então, assim, em 6 meses você tá bem para seguir sozinho sua vida, tá? A gente vai fazer um ajuste nessa sua forma de pensar, vai controlar um pouco sua ansiedade, algumas técnicas específicas para você lidar com esse momento. A questão aí que sua filha teve, nascimento do bebê, pronto, ajustou isso, vai sua embora. vida vai seguir 6 meses, tá resolvido isso, tá? Agora, você vai pensar num caso grave, né? De anorexia, de bulimia. Aí, assim, quanto mais... Por exemplo, a paciente só tem anorexia ou ela tem anorexia e depressão? Aí já complica mais, entendeu? Então, assim, se tem comorbidades, o tratamento demora mais. Tem distúrbio associado, né? Muitas vezes. Mas, assim, de maneira geral, vamos pegar aí um paciente... Porque também entre os transtornos varia muito, sabe? Então, assim, você pega um paciente com TAB, né? Com transtorno bipolar... Você pode conseguir aí uma estabilização em 8 meses, 1 ano, né? Às vezes você pega um transtorno alimentar que vem associado com transtorno de personalidade, aí já vai ser 1 ano e meio, 2, entendeu? Então, assim, mas eu gosto porque você mesmo fala a palavra treinamento, né? Então, só de ser um treinamento, não pode ser mágico, né? Acho que faz todo sentido. E eu imagino que para fazer, então, estudos utilizando tratamentos assim deve ser super complexo de fazer, né? Mas existem.
Existem. Na TCC, a TCC tem muitos ensaios clínicos randomizados, né? Tá, eu tô te provocando mesmo. E por que que eu tô falando isso? Amigos, para todo mundo, para todo mundo. Muita gente acha que isso é um motivo para não fazer o estudo. Isso me irrita, mas me irrita. Sabe, o cara fala assim, não, mas o treinamento que eu uso aqui na fisioterapia leva 4 meses. Eu falo, qual é o problema? E daí? Você vai acompanhar os pacientes por 4 meses, vai dar alta, vai medir o desfecho pré e pós, vai medir 6, 3, 12 meses, quanto tempo for necessário. Porque na nossa área, Fernanda, de tratamentos não farmacológicos, onde a psicologia está e a fisioterapia também está, tem muito assim, olha, medicamento é fácil, eu dou remédio A, dou um placebo embaixo, é fácil. O meu é difícil. Portanto, a ciência não tem como medir os nossos distúrbios. Eu falo, tá errado. Tá tudo errado. E na psicologia, Léo, ainda tem um plus a mais que as pessoas acrescentam nesse discurso aí, que é o seguinte, mas nós estamos lidando com a subjetividade. Entende? E aí vem um outro questionamento que é pior ainda, né? Que é assim, mas de que ciência você está falando? Então, assim, tudo igual, amiga. Só trocou o ator, ou a profissão. Porque na medicina tem isso também. A gente acha que não tem. Então, assim, tem gente que fala que cirurgia não há como fazer, porque cada cirurgião faz de um jeito, existe uma individualidade. Basicamente, tudo que é não farmacológico é jogado nesse pacote perigosíssimo, que assim, qual ciência você está falando? Então vamos fazer relatos de caso, vamos fazer ciência bem ruinzinha, né? Porque aí ela vai dar um resultado que você quer. E a profissão não evolui enquanto categoria profissional. Tá? Então eu acho que a gente precisa conversar isso com todo mundo que está aqui ouvindo a gente, já que na verdade a ideia é conversar sobre ciência dentro das profissões. Eu estou chamando vários profissionais para falar disso. E é claro que quando eu falo com um cardiologista, ele tem 9.000 drogas, 3, 4, 5 cirurgias clássicas, e aí é mais fácil. Mas nas áreas em que a intervenção é complexa, que é exercício, terapia manual, psicoterapia em geral, abordagens, usar máscara, por exemplo, fazer um ensaio clínico de usar máscara é super complexo, tá? Então, assim, mas tem que fazer. Mas enquanto há dúvidas, se eu não sei se funciona, eu tenho que testar. E eu fico feliz de saber que a terapia cognitivo-comportamental tem bons estudos. Eu já li vários sobre dor. Tá, sobre redução de controle da dor, né? Controle da dor, tem, dor crônica. Inclusive tem comparando a TCC com o uso de medicação psiquiátrica pura, né? E assim, hoje a gente sabe já que para a ampla maioria dos transtornos, para não dizer todos, né? A melhor evidência disponível é TCC e medicação psiquiátrica, né? Quase sempre os dois combinados. Exceto transtorno de personalidade, porque não tem medicação para personalidade, então o psiquiatra ele vai sempre manejar ali os sintomas, né? Tá ansioso, tá deprimido e tal. Não existe uma medicação para mudar a personalidade, né? Eu quero ser mais extrovertido, me dá um remedinho aí para tomar. Não tem, né? Mas, fora isso, os outros transtornos todos é a junção dos dois. Mas tem, inclusive, estudos, por exemplo, para depressão, comparando, né? Somente a TCC com somente medicação psiquiátrica. E em muitos estudos a TCC se mostra superior a longo prazo. Isso. Por quê? Porque o paciente justamente vai fazer esse treinamento, né? Vai se ajustando. Uma linguagem para ficar compreensível, ele faz esse treinamento e ele não, o efeito desse treinamento não vai ser só ali enquanto ele está tomando o remédio, por exemplo, né? Isso vai ser muito mais a longo prazo. Por quê? Porque ele aprendeu um jeito de pensar diferente, né? Menos catastrófico, que é o padrão aí do deprimido, né? Aquele jeito de tudo vai dar errado, acabou, não tem mais esperança, né? Então ele aprende um jeito diferente de pensar e ele leva isso para a vida. Então, a longo prazo, o paciente que faz TCC, por exemplo, né? Comparando no caso de depressão aí, que é onde a gente tem mais estudos. O paciente que fez só TCC e o paciente que fez só medicação psiquiátrica, o que fez só TCC recai menos. Entendi. Faz sentido. Só usou medicação. Agora, inegavelmente, o melhor tratamento é a combinação dos dois, né? Mas tem bastante coisa nesse sentido. Que legal. Fernanda, eu te mandei um dado hoje cedo, eu devia até te mandar os gráficos, se você quiser depois eu te mando, é que para todo mundo saber o quão necessário vocês são nesse planeta. O meu baixinho tá indo dormir ali. Tchau, amiguinho.
Geralmente eu que boto para dormir, mas hoje foi a mamãe que está levando. A minha tá me esperando. Mas olha só, para quem não sabe, pessoal, existe um censo mundial de doenças que chama Carga Global das Doenças. O nome correto é Global Burden of the Disease. E é um censo, então todas as lives eu estou comentando sobre isso, para tentar pegar as doenças mais comuns que o entrevistado aqui está lidando. E o Global Burden of the Disease, a última vez que ele foi coletado foi em 2019, e eu estava procurando aqui. Eles têm 3 métricas, né? Tem mortalidade e tem 2 níveis de incapacidade. No quesito anos vivido com incapacidade, eles colocam tudo num pacote só, então peço desculpa se isso soar muito genérico. Os transtornos mentais, ele está em primeiro lugar no Brasil e em segundo lugar no planeta. E é engraçado, a inversão é o meu mundo. Olha que engraçado, é porque a gente, talvez, vocês ainda têm muito óbito ainda no seu mundo, né? Pode ser suicidas, existem outras coisas. As doenças musculoesqueléticas estão em segundo lugar no Brasil e primeiro no mundo. E os transtornos mentais estão invertidos nesse papel. E aí a minha pergunta, Fernanda, é o seguinte, eu queria que você falasse, aí pode ser totalmente de opinião de feeling seu. E eu estou provocando todo mundo nisso. Desde 1990, os transtornos mentais são líderes de incapacidade no mundo. Com esse monte de evidência que está saindo, o que está acontecendo com o mundo? A gente sabe mais como atender esses pacientes, a gente sabe mais como tratar esses caras, mas parece que no ranking passa uma impressão que a gente não está conseguindo voltar esses caras para um ranking menor. Né? No caso aí, é ruim estar em primeiro lugar. Vou dar um exemplo bobo, Fernanda. Aqui no Brasil, nos anos 80, as pessoas morriam de diarreia. Entendeu? Sumiu do ranking. A gente morria de deficiência de ferro. Então o Ministério da Saúde começou a olhar a parte de nutrição e toda. Mas as doenças do aparelho musculoesquelético e os transtornos mentais, eles seguem lá em cima, apesar de que a gente sabe muito mais do que sabia há 30 anos atrás. Eu queria ouvir o que você pensa aí. É a opinião total. Sim. Léo, eu acho que tem algumas hipóteses para isso, né? Eu não sei se eu tenho, assim, uma opinião exclusiva, fechada sobre, mas eu acho que a gente pode levantar algumas hipóteses para isso. A primeira é que nunca se falou tanto em transtornos mentais, né? Nunca se teve tanto interesse por transtornos mentais e, consequentemente, isso faz com que as pessoas busquem mais e esse dado epidemiológico, obviamente, sobe, né? Sim, boa. Você tá deprimido? Nada, frescura. Triste, né? Vai lavar uma pia de prato que você melhora, né? Então tinha muito esse discurso, especialmente aqui no Brasil, né? E fora também, enfim, desse discurso preconceituoso em relação aos transtornos mentais. É piti, é frescura, é falta de fazer, legal. É falta de Deus, né? Então, assim, hoje a gente vê um crescente, né? Interesse e aumento dessa busca, né, pelos serviços de saúde, buscando tratamentos para transtornos mentais que antes eram muito negligenciados, né? O TDAH na infância, depressão, ansiedade, esses são mais frequentes aí, né, na prática clínica. Então, o fato das pessoas procurarem mais, isso fica mais notificado, né? O dado epidemiológico, obviamente, sobe. Então, essa é a minha primeira hipótese, tá? A segunda hipótese, a outra hipótese, né, de que por que isso não desce, apesar de estudos sendo feitos e enfim, né, muitas pesquisas e boas pesquisas até, a gente pode dizer hoje que dentro da psicologia a gente tem bons trabalhos sendo produzidos, e por que então aqui a gente não consegue resolver esse problema, né, digamos assim? Aí eu tenho várias hipóteses para explicar isso. A primeira é que, assim, agora, então, com a pandemia, a tendência é subir mais, né? Porque vão vir outros problemas pós-pandemia aí, tá? A gente espera, pelo menos, né? Já é esperado aí, baseado, inclusive, em outras situações mais ou menos semelhantes. Um aumento de estresse pós-traumático, né? Pessoas que passaram aí, ficaram em UTI, viram pessoas morrendo do lado, né? Então, isso gera o que a gente chama de TEPT, né? Que é o estresse pós-traumático. Mais ansiedade, enfim, mais obesidade, que não é exatamente um transtorno mental, mas está associado à compulsão alimentar, está associado a maior risco de depressão, ansiedade também. Então, enfim, pós-pandemia,
eu acho que esse número vai subir ainda mais. Uhum. Mas, além dessa questão dinâmica mesmo do mundo, né, e a coisa das exigências, o quanto que a gente hoje é muito mais exigido do que os nossos pais, e infinitamente mais do que os nossos avós, né, uma questão que muito se discute na própria saúde mental, assim, internamente, dentro da psicologia e da psiquiatria, né, é a questão de que os transtornos mentais são crônicos, né, boa parte deles. Boa parte deles não tem cura, né? Então, assim, é um paciente que você trata hoje, mas que ele pode reincidir, né? Uhum. Boa parte da população, infelizmente, não tem acesso a bons tratamentos em saúde mental. Então, você tem dois universos, né? Você tem o universo de quem pode pagar por uma boa saúde mental, infelizmente, e o universo de quem não pode pagar por uma boa saúde mental. Então, essa cronicidade dos transtornos, que eu acho que é o que acontece também com dor crônica, né? Sim. Sim. Enfim, né? Com essas questões de dor lombar, enfim. Isso é crônico, né? Isso vai e volta. Então, isso também não é uma diarreia, por exemplo, né? Que você vai curar ali, você vai tratar e acabou. Concordo. Você não vai ter nada, né? Uhum. Não é uma fratura de braço que você vai consolidar ali e acabou. E ele vai esquecer que um dia ele quebrou o braço, né? Uhum. Eu sempre faço essa comparação, né? Entre quebrar o braço e ter uma ansiedade, ter uma depressão, para fazer uma analogia para os pacientes e para os alunos. Então, quando você quebra um braço, você tem a cura para isso. Você resolve o problema. Você enfaixou ali, você engessou, ficou um tempo ali imobilizado, tirou, radiografou, você sabe melhor do que eu, pronto, tá tudo certo ali, tá Acabou. tudo certo. Vida normal, e fisioterapia e tal, sei lá, 30 dias, 40 dias depois, você pode voltar a carregar peso, fazer o que você quiser. Uma vez que você teve um quadro de ansiedade, né? Não é que você não vai tratar esse quadro, mas você vai tratar. Vai resolver, você vai parar de ter crise de ansiedade. Mas assim, pode ser que lá na frente, né? A sua filha, sei lá, vai fazer vestibular, digamos, né? E isso gera de novo ali um estresse na família, porque ela tá muito nervosa, sei lá, porque ela quer medicina, ela quer passar numa federal, sei lá o quê. E aí isso gera. E o seu quadro de ansiedade, ele pode voltar de novo, Claro, né? Porque é um perfil, digamos assim. Então, eu acho que são muitas hipóteses para isso, né? Não é que os estudos sejam ruins, não é que as pesquisas não estejam avançando, mas, primeiro, existe um holofote hoje, né? Sim. E acho que isso é bom, não vejo isso como ruim, não. Claro. Um holofote voltado, né, para a psicologia, para os transtornos mentais. Eu brinco com meus alunos que eu vivi para ver isso, né? Porque quando eu fiz psicologia, eu escolhi fazer psicologia com 14 anos. E entrei na faculdade em 2002 e me formei em 2006. E fazer psicologia, você tinha duas alternativas, né? Ou você era doido, né? Ou você era hippie e queria, enfim, ficar pegando um baseado ali na porta da faculdade. Então, era muito desconsiderado, assim, né? Entendi. A psicologia. E eu vivi para ver essa mudança, né? Esse turning point aí da profissão, que hoje enfim, as pessoas, né, que você fala, psicóloga, nossa, você é psicóloga, que legal, ai, me fala um pouco, né? O interesse cresceu muito. E com esse holofote voltado, claro, mais pessoas buscam e os números crescem, né? Então, legal. São algumas ideias mesmo. Não sei não, se eu acho que faz total sentido. Faz total sentido. Total. Inclusive, você fez uma primeira fala de epidemiologia que é perfeita. Né? É ok ter sentimentos depressivos, né? As pessoas não concordavam, era falar, caraca, que eu tô sentindo, né? Que boiolagem isso aqui, né? Você começava a se julgar, você se sentia mal de se sentir mal, né? Isso que você falou, vai para a igreja, vai capinar um lote. Eu cansei de ouvir isso, né? Das famílias mais tradicionais, menos educadas. E hoje, né? Eu tenho 2 filhos, né? E a minha, ela foi uma santa até vir a pandemia. E depois eu percebi assim, e é maluco porque os pais também ficam doentes quando vê os filhos sofrendo, né? Você não quer, né? Então você vai tentar buscar saídas. Muito legal. Querida Fernanda, tem muita pseudociência na psicologia? Tem, Léo. Tem? Infelizmente tem, né? Eu sou muito criticada pelos colegas, né? Assim, eu digo que eu tomo paulada aqui nesse Instagram todo dia, né? Justamente porque estamos juntos, Tamo junto. Tomo paulada aqui nesse Instagram todo dia, justamente porque as pessoas chegam e perguntam, isso aqui tem evidência? Eu digo, não tem evidência. E acho que é algo que você deve viver também, né? Na sua área, porque assim, hoje você dizer, não tem evidência, é tomado como ofensa, né? Pelos colegas, assim, é tomado como tipo assim, nossa, você tá me xingando, né?
Uhum. Na verdade, é dado de realidade, né? Eu tô trazendo sim, tem evidência? Não, não tem evidência, né? E, Uhum. infelizmente, na psicologia tem, né, boa parte aí das abordagens, né, boa parte das orientações, linhas teóricas, enfim. Ou tem uma evidência muito fraca, como é o caso da psicanálise, né? Ou sequer tem evidência nenhuma, como é o caso, por exemplo, da terapia junguiana, né? Que foi criada pelo Carl Jung, né? Sequer tem evidência. Então, assim, e isso é ensinado na faculdade até hoje. Eu não estou falando de fuleiragem, né? De Tá, constelação familiar, de reiki, de tá. energia quântica, porque isso aí, assim, a gente já vai para o extremo, né? Então, assim, eu divido entre tem evidência fraca, é pseudociência e é fuleiragem, assim, porque fuleiragem é pior do que pseudociência, entende? Que é tipo Uhum. assim, Claro. terapia quântica, né? Terapia quântica, eu acho que é uma ofensa dizer que isso é pseudociência, né? Uhum. Terapia quântica é fuleiragem, assim, é um negócio que enfim, beira o charlatanismo mesmo, Sim, né? sim. E Então, esses assim, caras são bons, né, Fernanda? Os caras que propagam essas pseudociências, vamos chamar só de pseudociência por enquanto, esses caras têm uma capacidade de comunicação e envolvimento das pessoas, eles devem ter treinamentos avançados de convencimento, de storytelling, de marketing, de tudo, porque eles são altamente convincentes. Eu demorei mais de... Cara, porque eu trabalho em rede social mesmo, eu sou da era Facebook, ainda por escrito e tudo, e eu percebi que eu tive que meio que aprender a me comunicar de forma mais empática para tentar trazer as pessoas para o mundo real e falar, meu, na minha área, você falou de terapia quântica, eu vi um post de quântica, eu morri de rir aqui em casa, porque uma vez, existe um negócio na fisioterapia, depois você procura no YouTube, chama não, microfisioterapia. pelo amor de Deus, É, nem fala. Essa é outra fuleiragem, né? É a e, constelação da fisioterapia, né? A é, microfisioterapia, né? e tem um negócio de quântico lá também, mas para o meu azar, o reitor da minha universidade é um físico com 3 pós-doutorados e tudo, e um dia ele me chamou na sala dele, e falou assim, eu não sou coordenador da graduação, né? Eu coordeno mestrado e doutorado. Ele falou, Léo, senta aí. E o vídeo da microfisioterapia estava no ar, assim, ele falou assim comigo, isso aqui é ensinado na universidade? Aí eu falei, não, professor, não é. Aí ele falou, cara, eu estou falando isso aqui de física quântica, isso aqui não é, não tem. Aí, assim, ele tava preocupado de início, mas na hora que eu falei que não tinha, aí ele acalmou e aí ele foi pro lado da Uhum. piada. E eu falei, cara, isso é Sim. muito mais forte do que você imagina. Uhum. E quando, capaz de alguém pegar um trecho dessa live nossa, e isso circular em 40 mil grupos por aí, e os caras vêm com tudo, entendeu? E é muito louco Tudo. isso. Uhum. Então eu sei Sim. exatamente o que você passa, e de novo, isso tem em todas as profissões de saúde, e nós temos que alertar os pacientes, porque o cara cria, o mais louco disso da quântica, da microfísio e de outras coisas que a gente pode vir a conversar, que tem um mecanismo para tudo, você concorda? Tem uma teoria, uma coisa teórica, o cara olha mesmo, por mais absurda que seja, o cara fala, caralho, é isso mesmo, meu. Faz Faz sentido. sentido. Aí, tá vendo? E uma Faz coisa que me sentido. assusta, e eu queria deixar gravado na nossa live, para quem está perguntando vai ficar gravado, é claro que vai ficar gravado, mas não vai embora, espera até o fim. Por que que os profissionais de saúde, Fê, aí virou uma pergunta para você. Por que que as pessoas antes de... Eu estou falando dos psicólogos agora, estou falando dos pacientes, não Tá. que o paciente é vítima. O paciente é Sim. vítima do profissional que está vendendo o que ele quer. Porque eu não sei se você concorda comigo, os pacientes acham que nós somos 100% baseados em evidência. Afinal de contas, eles são de uma universidade, e a universidade é um lugar de ciência. Né? Tem um Não é, diploma. tem Uhum. um diploma, então você é o cara que domina o saber. Portanto, eu posso entregar o meu corpo, a minha alma, meus problemas para você e gostaria que você me ajudasse a resolver. Eu falo isso muito com fisioterapeutas e hoje o meu curso de PBL não é mais de físio, 20% dos meus alunos são físios. Eu falo assim, cara, por que antes de você entrar nessa, você não digita www.pubmed.gov e joga em 3 palavras-chave e procura primeiro, antes de comprar um treinamento desse ou antes de entrar numa dessa. Você acha que os seus colegas de trabalho, na média, lógico, a gente aí está falando um monte, o problema de formação do profissional de saúde brasileiro não está passando por uma coisa básica chamada curiosidade, assim, de procurar, cara?
Não. Não está passando por uma coisa básica chamada curiosidade, né? Não está passando por uma formação básica de metodologia, né? Assim, até para saber, você não tem ideia. As pessoas chegam aqui para mim e elas não sabem o que é PubMed, assim, né? Uhum. Elas não fazem, ou até sabem o que é PubMed, mas tá, e aí, pesquisa o quê? Se eu encontrar um artigo lá, então, significa que é bom. Aí, isso é problema. Você entende? Então, Entendo. assim, o buraco é mais embaixo. É. Não é pesquisar no PubMed, entendeu? Alguns até pesquisam, mas assim, eu brinco que quando você não entende metodologia, você pega um artigo, é um burro olhando para um palácio, né? Você olha aquilo ali, você faz, legal, beleza. então é bom, né? Eu entendi que é bom aqui, é isso? É bom? Posso usar? Você tá entendendo? Então, assim, é mais complexo do que isso, né? Além disso, na psicologia, tem esse discurso, né? Que é uma escolha por amor, né? O que você vai trabalhar é uma identificação. Então, assim, se eu fiz reiki, né? Digamos, eu fiz um tratamento com reiki e eu fiquei boa, eu fiquei bem, eu melhorei. Portanto... Nossa, então é isso, entendeu? É isso. Então eu vou fazer reiki com meus pacientes. Ah, pronto, agora eu me achei, entendeu? Então, na psicologia tem muito esse discurso, assim, do que funcionou pra mim, do que foi bom na minha vida, né? Do que me ajudou pessoalmente, tá? E aí eu vou, então, utilizar isso como prática. Eu tô mexendo na cadeira aqui. Sabe o que me deixa muito bravo com essa história toda? Eu imagino que te deixa arrasada também. Eu falo assim, ó, eu comprei uma casa aqui em Atibaia. Eu contratei um engenheiro, porque eu não sei de engenharia. Eu não sei se a casa vai cair. Eu contratei um serviço autônomo para o cara olhar para mim se esse troço vale o preço que o cara me cobrou. Né? E o cara falou, olha, essa casa tem as seguintes qualidades, tem os seguintes problemas, vírgula, eu acho que o valor arbitrado é tal. E aí eu tomei decisão. Quando você vai comprar um... Porque a gente não é obrigado a saber de tudo. Eu tenho o maior conforto do mundo em falar isso. Eu não sei arrumar a piscina. Agora eu aprendi. Enquanto eu não sei, eu contrato alguém para fazer para mim. Mas por que a gente procura informações sobre como comprar um carro, sobre como comprar uma casa, sobre, sabe? Mas a gente não busca um documento, ou uma evidência, ou uma consultoria antes de adquirir um treinamento de longo prazo, que é caro, que é pseudocientífico e que não vai ajudar ninguém. Daqui a 10 anos o cara vai estar preso nessa dissonância cognitiva dele maluca e ele vai falar, caralho, eu menti para meus pacientes durante décadas. Ou meus pacientes perderam a oportunidade de ter um melhor cuidado. Né? E isso é muito louco. Eu faço essa alusão. E sabe o que é pior? E sabe o que é pior, Léo? Aí a pessoa não sai mais disso. Porque mesmo se dando conta que aquilo é uma pseudociência, ela pensa assim, mas eu não vou perder 10 anos. É isso. Entende? Eu estou estudando isso há 10 anos. Então, assim, eu não vou jogar isso no lixo. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar defendendo que tem evidência sim, que é bom sim, que funciona assim, sabe? É impressionante como é parecido isso com físio, né? Porque papel não serve para qualquer coisa e sempre vai haver alguma evidência para um lado ou para o outro, né? Você está vendo no Covid, né? Assim, tem evidências assim claríssimas que coisas funcionam, outras claríssimas que não funcionam, mas as pessoas estão confusas porque médicos com doutorados não conseguem pegar meia dúzia de artigo e ler e falar, cara, isso aqui é lixo, apesar do resultado eu não deveria estar lendo isso aqui, né? Mas esses três aqui são ótimos. Provavelmente a verdade está aqui. É muito maluco, muito maluco. Pois é. E é assustador, na verdade, né? Porque assim, você vê, Oxford agora vai estudar ivermectina, né? E aí as pessoas dizendo, tá vendo? Tá vendo o que, criatura? Não tá vendo que vai ter um estudo, né? Tá vendo que vai começar, né? Então, assim, a deficiência tá na base, entende, Léo? Eu acho que o grande problema hoje da formação, tanto da psicologia, quanto da fisioterapia, como de todas as áreas de saúde, a deficiência tá na base. Então, assim, ao invés do ensino, eu fui professora de metodologia da graduação, né? Era uma disciplina que sempre que eu podia, eu abraçava para mim. Justamente para... a minha primeira aula de metodologia para os alunos da graduação era a seguinte: a gente não vai ver regras da ABNT. Jesus, obrigado. É né? isso. Porque assim, você pegar um semestre de uma disciplina fundamental para ensinar um troço que é um manual, um PDF, né? Que você vai lá e você vai encaixar seu trabalho naquilo ali e você passa um semestre, muitas vezes,
aprendendo regra da ABNT, espaçamento não sei o quê, Margem, não sei o que lá, margem, não sei, sabe? E assim, e foi-se uma disciplina fundamental. Então, assim, na minha opinião, esse é o problema, né? Não se aprende metodologia, não se aprende corretamente, não se aprende a ler um artigo, não se aprende a identificar o que é lixo, né? Daquilo que a gente vai ter que levar em consideração. Não se aprende. Eu, na faculdade, assim, não vi nada de pirâmide de evidência, zero, né? Vim ver isso muito depois. Então, assim, não se aprende sobre pirâmide de evidência, não se aprende a ler um artigo, não se aprende a pesquisar, nada. Fica ali focado, né, em regra da BNT para o menino terminar a faculdade e apresentar um trabalho de conclusão. E com ódio de ciência, né? Porque como é muito chato, né? É engraçado assim, aqui em casa, né, a gente dá aula de ferramentas digitais disso para os alunos de mestrado e doutorado, que ensina software. Alguém, acho que a Lu, minha colega que é dentista, ela falou, cara, existem softwares para formatar seu texto. Isso, então, na verdade, você não precisa nem aprender. Você joga o texto lá, aperta um botão, ele vira. E eu sou um crítico das disciplinas de metodologia e TCC, porque o aluno vai falando, putz, mas que saco esse negócio, né? E aí ele vai criando aversão à ciência e ele vai pegando aquilo que tem que colocar melhor. Querida Fernanda, última pergunta, que eu quero deixar essa live cravada em 1 hora para não ficar muito longo, até para a gente ter uma oportunidade de fazer outra. Os pacientes curtem pseudociência na psicologia igual eles amam na física ou não? Curtem. Pior que curtem, viu? Assim, acho também que eles são vítimas, né? Concordo com você. Mas, assim, o discurso pseudocientífico, ele é sedutor. Né? Ele é. Por quê? Porque ele vem com a proposta de resolução, ele vem com a proposta de cura, ele vem com a proposta de todos os seus problemas dessa vida e de outra vida e das próximas, se tiver, a gente vai resolver, né? Então, assim, é um discurso que a psicologia científica, obviamente, não pode dar, né? A gente trabalha, óbvio, com probabilidade, porque a gente trabalha com ciência, né? Então, quando a gente trabalha com ciência, a gente vai dizer para o paciente, olha, existe uma probabilidade da gente diminuir as suas crises de ansiedade. Mas aí vem a constelação, vem o reiki, vem o cristal, né? Vem, sei lá, a aromoterapia, a cromoterapia. Eu brinco que é um combo pseudocientífico, né? Normalmente a pessoa não é formada em uma pseudociência só. Ela tem um conjunto de pseudociências, né? Então ela trabalha com reiki, cromoterapia, aromoterapia, terapia quântica, né? Ela faz um combinado. E aí ela diz assim, olha, se eu juntar tudo isso aqui, Léo, essa ansiedade aí que você está sentindo, eu resolvo em 2 sessões. Uau. E aí, como é que você vai competir com isso? Entende? Como é que eu vou competir com isso? Eu te digo, olha, Léo, existe uma probabilidade, né, da gente conseguir reduzir sua ansiedade em 6 meses. E aí, o combo pseudocientífico te promete reduzir a sua ansiedade da vida passada, dessa vida, da futura e das suas gerações todas, né, dos seus filhos e netos, em 2 sessões. Como que você vai competir? Não tem como competir. A promessa é grande demais, né, Fernanda? Demais. E ela geralmente ela é muito assertiva, ela é sem efeitos colaterais, porque ela é holística, né? Então não vai fazer mal. É natural. Gente, qualquer coisa parecida com cloroquina, não se esqueçam, tá? É mais barato, entendeu? E uma coisa que me incomoda, Fernanda, que eu queria dividir com você, não sei se você já passou por isso, eu tenho um problema seríssimo com jornalista quando eles perguntam das minhas coisas. Porque quando você joga o pensamento probabilístico para um jornalista, em que você toma cuidado com aquilo que você diz, ele fala, cara, mas não cura. Ele quer uma coisa, ele quer uma manchete de 2 linhas com um parágrafo curto, porque o povo não vai ler também. E aí ele fala, não, então entendi, obrigado. E depois ele faz entrevista com um cara que promete tudo e que cura tudo. Eu já caí em cada roubada em entrevista. Eu também, assim. Por isso que eu parei de dar entrevista. Eu não dou mais entrevista. Quando eu entro em contato comigo, pode dar uma entrevista, não tenho disponibilidade. Justamente por isso, né? Eu peço para revisar o texto. Eu falo, cara, eu faço. Se for por escrito, então eu faço, mas eu gostaria de ler antes. Por escrito, entendeu? Mal, Mas é muito louco. Uma das coisas que a gente está pensando em fazer no futuro, agora, Fernanda, eu vou te adicionar toda hora. A gente precisa treinar jornalistas para entender evidência.
Isso melhorou no Covid. Isso melhorou no Sim, Covid. sim. Mas não pode ser uma linha editorial. Ou eu vou para um lado, ou eu vou para o outro. Não, eu vou ler aquilo ali, vou pegar uma ajuda. Essa pessoa vai me ensinar a interpretar ali de forma cuidadosa, responsável. Porque, por exemplo, quando você pega uma vacina da Pfizer, tem 95% de eficácia, está publicado no New England Journal. Depois você aplica em Israel. A Covid meio que acaba lá. Entendeu? Acabou. Aí você pode falar, bicho, essa vacina é foda. Sem surpresa nenhuma, todo mundo quer tomar a Pfizer. Entendeu? Eu não condeno as pessoas que pensam assim. Porque o massacre dos dados é tão fora do normal haver um tratamento tão eficaz que as pessoas querem. Mas a gente precisa conversar de forma probabilística, né? Uma última coisa, só falar da mesma probabilidade. Eu li um texto agora que nos Estados Unidos só 1% das pessoas que morreram de Covid estavam vacinadas. E esse 1% são 150 pessoas. As 150 tomaram Pfizer. Entendeu? Porque todos foram ou com Pfizer ou com Moderna. Morreram 18 mil pessoas. De 18, 150 eram vacinadas. Aí eu até lembrei, falei, olha aqui, gente, quando você fala que o tratamento é perfeito, que isso aqui não tem contraindicação, que não vai dar errado. Dá errado. Mas não vai dar errado então, numa proporção tão pequena que não é problemático. A sua probabilidade de melhorar é maior do que a outra. É isso. Exatamente. Querida... Isso é trabalhar com a melhor evidência disponível, né? Exatamente. Querida Fernanda, não sei se isso já aconteceu com você, nós temos, o Instagram me avisou que a gente tem 1 minuto e 46 segundos para encerrar a live. Eu queria que você se despedisse, desse os recados finais para a gente montar uma nova live para alguns meses à frente. Considere marcada já essa nova live. Muito, muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de tanta gente ter indicado meu nome aqui nos seus seguidores, né? Um prazer enorme, você é uma simpatia, já sabia disso, né? Já acompanhava você. E admiro demais o seu trabalho. Então, assim, muito feliz de estar aqui, muito feliz da gente. Eu acho que esse é o nosso papel, né, Léo? Assim, enquanto profissionais de saúde, tanto alertar os colegas, né, para isso, para essas pseudociências, para esses tratamentos milagrosos quânticos, quanto também alertar a população. A gente sabe que tem muitos leigos que me seguem, tem muitos leigos que seguem você também. E eu acho que a gente bota lá nossa gotinha no oceano, né? É isso aí. Alertando as pessoas que esse milagre quântico, na verdade, é mentira. Trabalho de formiguinha, né, Fernanda? Eu que agradeço, obrigado e obrigado por existir, tá? Meus parabéns, que você tenha a maior felicidade do mundo, você e sua família, seus amigos, e queira que um dia eu encontre com você pessoalmente para te dar um abraço. Vamos sim, com certeza. Obrigada, viu, Léo? Obrigada a você. Tudo de bom também. Um beijo. Tchau, gente. Um beijo para todo mundo e boa noite, boa semana e se cuidem. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Foi 10.